Você sabe como surgiu o cinema? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Ao longo de séculos, inventos, ideias e dispositivos foram desenvolvidos e convergidos para delinear os princípios que criariam tecnicamente o cinema. Luz e sombra, reflexão e refração, os estudos da óptica e cinética, aliados à fisiologia do olho humano, constituíram os elementos formadores para a técnica cinematográfica. Todos esses inventos e estudos fazem parte do período que hoje chamamos de pré-cinema. Esse, por sua vez, tem início por volta do ano de 5000 a.C., na China, com o teatro de sombras. Trata-se de uma arte muito antiga de contar histórias e entreter com bonecos de sombra. A prática consiste na projeção de sombras em paredes ou telas de linho de figuras humanas, animais ou recortes de objetos e cenários. Sua temática, contada por um narrador, geralmente envolvia guerreiros, princesas e dragões. E ainda hoje é uma forma popular de entretenimento tanto para crianças quanto para adultos em muitos países ao redor do mundo. Posteriormente, a primeira tecnologia cinematográfica desenvolvida primeiramente por Leonardo da Vinci no século XV e depois por Jean Baptiste Della Porta no século XVI foi a câmara escura. Esse aparato consistia em uma caixa fechada com um pequeno orifício coberto por uma lente que permitia a entrada de luz. Assim, a imagem dos objetos exteriores é projetada no interior da caixa, de forma invertida. Trata-se da primeira grande descoberta da fotografia, uma vez que o princípio da propagação retilínea da luz permite que os raios luminosos que atingem o objeto e passam pelo orifício da câmera sejam projetados em um anteparo fotossensível na parede da caixa paralela ao orifício, fixando sua imagem. No século seguinte, o alemão Athanasius Kircher se baseia na câmara escura para criar a lanterna mágica, que funciona no sentido oposto à tecnologia do italiano Della Porta. O aparelho é composto por uma caixa cilíndrica iluminada por dentro com uma vela que projeta imagens desenhadas em uma lâmina de vidro. É o primeiro aparelho destinado a projeções coletivas, onde o narrador, algumas vezes com acompanhamento musical, se encarregava de contar histórias. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas e também foi muito utilizada no ambiente acadêmico. No século XIX, muitos aparelhos que buscavam estudar o fenômeno da persistência retiniana foram construídos. Este fenômeno seria responsável por manter a imagem por uma fração de segundo na retina, resultando na ilusão de movimento. Em 1832, José Antônio Plateu criou o fenacitoscópio. O instrumento apresentava várias figuras de um mesmo objeto em posições diferentes desenhadas em um disco, de forma que, ao girá-lo, essas imagens passavam a formar um movimento. No mesmo século, uma importante invenção aproximou ainda mais o surgimento do cinema, a fotografia. Mesmo tendo sido lançada comercialmente em 1839, portanto na mesma década que o fenakistoscópio, a fotografia esperou quase 50 anos para emprestar suas propriedades para o cinema. Inicialmente eram necessárias horas de exposição do material sensível para fotografar algo, o que tornava o intercâmbio técnico da fotografia para o cinema quase impossível, enquanto a primeira não desenvolvesse processos mais ágeis de captação de imagens. No fim do século aparecem aparelhos como pracinoscópio e fuzil fotográfico. O primeiro, construído em 1877 pelo francês Charles-Émile Renault, consistia num aparelho de formato circular no qual imagens se sucediam e criavam a sensação de que estavam se movendo. Inicialmente, o uso da máquina era reservado ao ambiente doméstico, mas em 1888, Renault conseguiu aumentar seu tamanho, tornando possível projetar desenhos para plateias maiores,
performances essas que ficaram conhecidas como teatro óptico. Essas projeções alcançaram um enorme sucesso e a máquina só foi superada pela invenção dos irmãos Lumière. O fuzil fotográfico, por sua vez, foi desenvolvido em 1878 pelo francês Etienne Jules Marey. O instrumento consistia em um tambor forrado por dentro com uma chapa fotográfica circular. Ele era capaz de produzir 12 frames consecutivos por segundo, sendo que todos os frames ficavam registrados na mesma imagem. Seus estudos foram baseados na experiência de Edward Muybridge, que decompunha o movimento do galope de um cavalo.